Então, né, gente, é o som de The Good Doctor, grande série aí que eu amo de paixão, meu querido Fred Highmore. Ontem, né, gente, a Globo exibiu 2 episódios da 4ª temporada, só que eu não sei qual que é o número dos episódios, mas eu vou tentar narrar os 2 em um vídeo só, tá bom, gente? Então, né, gente, o primeiro episódio que a Globo passou ontem foi assim, né? Que tinha um cara que era um cirurgião que tava com o túnel do carpo no seu punho. E assim, ele tinha muita teimosia, era uma pessoa áspera, uma pessoa fria. E o show tentando falar pra ele que ele poderia ter autismo. E ele com preconceito da doença, não querendo aceitar tudo isso. E não querendo fazer cirurgia também, se negando a tudo e a todos. Só que no fim das contas o Sean conseguiu convencer ele, mesmo ele sendo assim meio frio, conseguiu convencer e ele fez a cirurgia. O caso do segundo homem é que ele tinha sensibilidade aqui na bochecha, era uma coisa muito estranha. E daí parece que ele tinha tipo uma inflamação, um cisto assim, que ia fazer da paralisia no corpo inteiro dele, né, se ele fizesse a cirurgia. Ele fez a cirurgia e ele agredia essa mulher antes, né, de tudo isso, era devido ao álcool que gerou uns problemas lá pra ele, drogas. E mesmo assim ele fez a cirurgia e o que acontece? Ele se deu bem com a mulher dele, graças à doutora Morgan Resnick, que ficou lá monitorando. Falando sobre Morgan Resnick, ela e o Alex Park começaram a se envolver de um jeito bastante engraçado. Porque ele falou, né, ele brincou com ela, que estava interessado nela. E depois ela falou, é verdade isso que você tá falando? Você vai embora do meu apartamento. E daí na hora que ele tava arrumando as coisas, ela pegou e falou, você tava brincando ou tava falando a verdade? E daí ele, o que você acha? E daí eles se beijaram na boca, depois ficaram insinuando que eles tiveram uma relação sexual. Só que daí ao mesmo tempo eles tiveram alguns conflitos, porque a Alex Park ficou falando que se ela ficasse cobrando ele, quisesse só interesse sexual nele, ele ia cortar a relação, né? E daí eles tinham que ter uma relação mais de amizade, de cavalheirismo, tipo, segurar o guarda-chuva na chuva, coisas do tipo assim. Então, né, gente? E daí também, né, gente? Temos o Sean Murphy, juntamente com Leia, que está grávida, totalmente depressiva, totalmente triste, não querendo aceitar o nenê. Dá a entender que ela quer fazer um aborto, mas não é nada disso. É porque o Sean trata o filho como se fosse apenas um feto, o lado medicinal. Isso vai entristecendo ela, porque ela se sente sozinha, porque ele só vê o lado da medicina e não vê o lado como pai. E daí eles têm, tipo assim, um conflito, uma coisa do tipo, e ele querendo fazer sexo com ela, só que não pode, porque ela está grávida, e ficando triste, ficando angustiado, e daí ela pega e ele pega e fala assim, a gente vai ter um bebê e tudo mais, né? E daí o que acontece, né? Ela coloca a cabeça dele pra escutar os batimentos do nenê, e ele pega e fala, não é possível isso ainda, porque ele nem informou ainda o coração dele e tudo mais, ela fica muito magoada. E daí o que acontece, né, gente? O doutor, não sei como que é o nome dele, lá ele saiu, que parecia tipo Melente, só que não deu muito certo. Ele saiu porque ele viu que ele não conseguiria, digamos assim, disfarçar quem ele é de verdade, ter que mudar, ele não querer mudar, ele acabou saindo da série. Então, né, gente, o segundo episódio, já tô no segundo episódio. O Sean acorda falando, a gente vai ter um filho, a gente vai ter um bebê, super alegre com a Leia, só que a Leia é um pouco meio entristecida ainda com toda a situação e tudo mais. E daí, né, gente, a gente tem o caso de uma moça que ela dança pra surpreender um cara que é gay, e ela pensa que gosta dela, e ela tá com uma inflamação muito grave na perna. E ela faz uma cirurgia, ou ela acaba amputando a perna. A melhor solução é amputar a perna. Só que daí na hora que os médicos estão fazendo a cirurgia pra salvar a perna dela, eles acabam amputando. Ela fica muito triste. E daí aquele doutorzinho que é gay vem falar com ela e pega e fala assim, você não percebeu não que ele não gosta de você? E contou toda a história dele, que uma menina era apaixonada por ele também, só que depois não sabia que ele era homossexual. E daí o que acontece? A menina desistiu do cara, ficou com a perna amputada e tudo mais. E daí o outro caso era do pai da doutora Claire Brown, né? Ele chegou, ele tinha abandonado ela na infância, porque a mãe era muito assim, digamos assim, era alcoólatra, era uma pessoa difícil de lidar, e daí ele teve que abandonar a família, e a Brown não
perdoou ele, ficou magoada, ficou ressentida, e ele falou pra ela que ele tava com câncer terminal. Só que ele não queria o tratamento e ela que teria que convencer ele. Tá, e daí ela pegou uma foto dele, viu que ele guardava uma foto deles criança e tudo mais. Ela se emocionou e quis ficar com ele de volta e falou: quando você sair daí, a gente vai tomar um sorvete, daquele mesmo que tomava quando era criança. Foi linda essa cena, né, gente? Então, né, gente, e daí o que acontece? Tá o relacionamento do Alex Park lá juntamente com a doutora Morgan, né? De tapas e beijos, né? Todo mundo percebendo já, né? Do romance dos dois. Né, ele deixando ela na chuva com o carro e com o guarda-chuva, ela tentando ser gentil e não conseguindo, né? Um romance engraçadinho. Só que eu não gostei muito não, porque eu acho que o Alex Park ele era uma pessoa mais família, agora ele se tornou um cara um pouco mais sem vergonha, então acho que aí já não gostei muito não. Então, né, gente, e daí também, neste episódio, o que acontece, né? O Sean, ele enxerga o filho da Leia como um feto, apenas um feto e nada além de um feto. Daí o Dr. Gleisman tenta abrir o olho dele, falar que ele é pai também e tudo mais. E a Brownie também fala assim, eu lembro quando a gente se conheceu pela primeira vez e tudo mais, você tem que olhar a Leia pro lado mais assim, mais de pai, né? Tentar esquecer um pouco esse lado de medicina. E a Leia pega e fala que vai fazer a ultrassom do nenê sozinha. Porque se eu ver o coração batendo, ela não quer se sentir sozinha, porque só ela vai sentir que é um bebê. E ele vai sentir que é um feto. Só que daí ele aparece no fim do episódio e fala, olha só, o coração tá batendo, ele vê lá a ultrassom dela, e daí ele segura na mão dela, e é muito, muito fofo essa cena, né, gente? Então, né, gente, tentei resumir aí 2 episódios que passou na Rede Globo, 4ª temporada de The Good Doctor, tava incrível demais, graças a Deus eu não dormi, não cochilei, e é isso, gente.